Bom, vamos falar mais a respeito dessa lei aprovada aqui com o deputado estadual Franzé Silva. Ele participa com a gente do Jornal do Piauí. Deputado Franzé, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Bom, a Assembleia está lá, fez a aprovação, a lei já está em vigor e existe hoje uma expectativa das pessoas de onde vai conseguir tirar proveito, né, desse ICMS. Na conta de energia, a Equatorial já informou que nas próximas contas já vem mais baratas. E agora a expectativa em relação aos postos de combustíveis. Está surtindo o efeito esperado pelos aliados do governo, a aprovação da lei? Nós tivemos, Joelson, desde o início, um embate de teses. A tese dos bolsonaristas que diziam que o vilão do preço do combustível era o ICMS. E a tese das outras pessoas, dos grandes economistas, dos ex-presidentes da Petrobras e de nós que acompanhamos de perto a política de preços que é adotada hoje na sistemática de oscilação de preço do barril do petróleo. Então, a política que a Petrobras adota hoje é que faz com que haja essas oscilações sempre a maior no preço dos combustíveis e, consequentemente, aumentando os combustíveis, aumenta toda a cadeia de preços que existe no país, já que a grande motriz de transporte é o rodoviário, é a matriz mais forte, é a matriz que carrega o preço dos alimentos, que carrega o preço dos serviços e, consequentemente, faz a elevação de preços na economia. Hoje, com essa unificação do ICMS em todo o país, em 18%, nós estamos aguardando que haja um congelamento de preços, já que a tese do ICMS unificado está adotada no Piauí e em todo o país. Eu costumo dizer que agora há uma necessidade de mobilização de toda a população brasileira em prol do congelamento do preço dos combustíveis. Era a justificativa deles, essa justificativa desapareceu. Então, nós temos, como brasileiro hoje, ir para a rua exigir o congelamento do preço dos combustíveis. Quando o senhor fala aí da participação da população nesse processo de exigir o congelamento dos preços, o senhor fala de uma pressão junto aos postos de combustíveis, mas também uma cobrança pela mudança de política da Petrobras? Lígia, a grande justificativa deles desapareceu. O ICMS hoje está unificado. Se houver oscilação de preço para maior, nós precisamos ir para as ruas. Por quê? O Piauí vai perder cerca de R$1,5 bilhão de reais. Eu tenho falado isso na imprensa, tenho falado isso nas redes sociais. Isso significa dinheiro a menos nas creches, nos hospitais, na assistência social. E esse dinheiro que reduziu, é preciso ter o contraponto agora do congelamento, para que a gente possa ter a redução dos preços dos alimentos, dos preços dos serviços, que tem ali o combustível como elemento de custo. O governo tem uma tese, depois da lei estadual aprovada, que isso pode implicar na redução na bomba de até R$ 1,30, R$ 1,33 centavos no preço da gasolina comum. Em que essa tese é fundamentada com base na do novo cálculo do ICMS? R$1,13. É R$1,13, melhor dizendo. Nós recebíamos, por litro de gasolina, preciso dizer, R$ 3,01. Nessa mudança, o Piauí passa a receber, por litro de gasolina, apenas 89 centavos. Então, você sai de uma receita por litro de R$ 3,01 para 89 centavos. Isso é um impacto muito grande. Eu fico sempre dizendo que uma prefeitura 06, ela basicamente tem a receita do FPM e do ICMS. Vai ter um baque muito grande nas prefeituras pequenas com a redução da receita. Então é essa a diferença que pode implicar na redução do preço do combustível? Nós queremos que nós tenhamos a partir de agora, a partir da lei em vigor, os combustíveis sendo reduzidos, no caso específico da gasolina, em R$ 1,30. É isso que o povo tem que exigir. Exigir que haja redução e essa cadeia produtiva que é carregada pelo combustível também possa sofrer a redução lá na ponta. O supermercado vai ter que reduzir o preço porque está tirando da sua planilha de custo a gasolina ou o diesel que era cobrado anteriormente.
Deputado, esse acirramento político que a gente tem vivido aí nos últimos meses, isso de certa forma fez com que os governadores acabassem perdendo aí essa narrativa e ficassem na visão de parte da população como aí os responsáveis por esse aumento no preço dos combustíveis? Lídia, eu acho que a narrativa precisa ser refeita. Nós agora vamos derrubar a narrativa deles, porque não tem mais o ICMS como vilão. O que a gente precisa ter clareza é que hoje estados e municípios abriram mão de receitas. Não é o estado e o município, é a população mais pobre que passa a não ter a receita anterior que recebia. E isso vai ter que ter adequações, vão ter perdas sociais dessa redução. E nós queremos colocar de forma bem clara. Nós estamos trabalhando por emprego e renda, estamos trabalhando para que a economia cresça e essa perda de receita dos municípios tem que ser compensada com o congelamento do ICMS, o congelamento dos combustíveis, tanto nos postos quanto na Petrobras. O deputado Henrique Pires, seu colega lá na Assembleia Legislativa, chegou a acenar aí para uma proposta de instalação de uma comissão especial de investigação, uma espécie de CPI, para tratar dos combustíveis no mercado. O senhor concorda com essa ideia? O que o senhor acha? É uma ideia importante, essa tese, esse debate precisa ser feito. Estarei participando da CPI. Hoje eu considero não ser o melhor momento, nós estamos vivendo um momento político. Esse assunto é um assunto econômico, um assunto que repercute não só para um período eleitoral, mas para a economia como um todo. Eu sou favorável à CPI, só acho que não é o momento oportuno. O senhor, então, não Assinarei, mas irei discutir dentro da casa para que nós possamos deixar esse debate para pós-eleição. Não pode ser um período eleitoral de um debate político, é um debate econômico. Nós precisamos corrigir rotas, corrigir rumos que traga benefícios de redução de preço e possa trazer condições de desenvolvimento para o estado do Piauí. Bom, falando um pouco a respeito de política, o senhor é do Partido dos Trabalhadores, que tem um pré-candidato ao governo do estado, Rafael Fonteles. Ontem cumpriu a agenda em Teresina, hoje já partiu para uma agenda política no interior do estado do Piauí. Como é que o senhor tem visto o avanço desse período de pré-campanha, o contato com lideranças e nesse momento, essa disputa por adesões de lideranças no estado? O grande fator favorável ao nosso candidato é que ele está começando a ser conhecido, Joel. O grande desconhecimento ainda do Rafael por parte da população está começando a ser superado nessas andanças dele pelo interior e pelos bairros de Teresina. Então, o que é que está se percebendo na medida que o time está se movimentando? É o crescimento e a aceitação do Rafael Fonteles. Não tenho nenhuma dúvida que ele ganhará a eleição no primeiro turno, assim como o presidente Lula, porque é a dinâmica da política que está apontando isso. Enquanto o outro candidato, o candidato conhecido, está estagnado, o nosso, que está em processo de conhecimento, está em processo de crescimento. E eu faço um desafio aqui, Joelson. Eu tenho visto algumas pesquisas e Rafael